Roteiro, identificação da causa raiz e análise do problema. Após o levantamento dos problemas, o grupo deve programar um momento para discussão com a equipe da unidade para a identificação da causa raiz dos problemas levantados. Então, vamos explicar como utilizar algumas ferramentas para essa etapa. E aí, uma das técnicas, ela é chamada de técnica dos 5 porquês. Ela é uma ideia bem simples e a gente vai perguntando por que repetidas vezes até chegar na causa do problema. Primeiro, a gente tem que ter esse problema definido claramente e aí a gente vai perguntando por que sucessivamente. Nesse segundo quadro, a gente tem um exemplo. Então, o problema inicial, a demora no registro de pacientes. A pergunta 1 vai estar em cima desse problema. Por que acontece demora no registro dos pacientes? E aí a gente vai para a resposta 1, porque só tem um funcionário atendendo. A pergunta 2 vai estar baseada na resposta anterior. Então, por que só tem um funcionário atendendo? Porque os demais estão em outras unidades. E assim por diante. O diagrama de Chikawa, também conhecido como diagrama de espinha de peixe, é uma ferramenta para identificar e organizar as possíveis causas de um problema dentro de uma empresa. Ele é dividido em 6 categorias, que ajudam a analisar as diferentes causas de um problema em relação aos processos dentro das organizações. As 6 categorias são: o método, que analisa a forma como os processos são realizados. Perguntas como quais técnicas são usadas ou as regras são claras ajudam a identificar possíveis falhas nos métodos de trabalho. Medida refere-se à forma de medir os resultados. É importante garantir que os dados utilizados para a análise sejam corretos, pois dados errados podem levar a conclusões equivocadas. Máquina examina as ferramentas e equipamentos usados no processo. Aqui é importante verificar se há problemas com manutenção, atualizações ou mau funcionamento das máquinas. Meio ambiente foca no ambiente físico e social. Questões como condições climáticas, econômicas ou até no ambiente de trabalho, como conforto, saúde mental, podem afetar os resultados. O material analisa os insumos e recursos utilizados no processo. Materiais de baixa qualidade podem ser uma das causas de problemas, como uma produção de menor qualidade. Mão de obra verifica se há problemas relacionados à equipe, como falta de habilidades ou números insuficientes de colaboradores para realizar tarefas. As vantagens desse método é que o diagrama facilita a visualização de múltiplas causas. Ele promove um debate colaborativo, já que todos os fatores podem ser analisados de forma separada. Essa ferramenta deve ser analisada para analisar um único efeito de forma clara e objetiva, considerando todas as causas possíveis em cada uma dessas 6 áreas. Isso ajuda a entender a raiz do problema e encontrar soluções mais eficientes. E aí, uma outra ideia, né, seria o brainstorm, que também é uma técnica muito conhecida como chuva de ideias. Tem como vantagem estimular a participação e a criatividade. E aí, a gente sugeriu, né, no roteiro as seguintes etapas: a definição do problema, então apresentar claramente o tema, o problema a ser discutido, depois a explicação das regras, informar os grupos, né, as regras do brainstorm, então contar tempo, em questão de não falarem muitas pessoas juntas, respeitar o tempo de fala de cada pessoa, todas as ideias devem ser aceitas, não ter censura e etc. Outra coisa seria o tempo, né, das ideias, então a gente sugeriu de 5 a 10 minutos, mas essa é apenas uma sugestão. O registro das ideias, todas as ideias devem ser registradas e aceitas pelo grupo, depois o agrupamento das ideias em categorias e grupos comuns, e aí a seleção das melhores ideias podem ser por meio de votação ou pela escolha mesmo do próprio grupo. A última técnica a ser apresentada é a árvore de problemas, que consiste em uma ferramenta gráfica que auxilia a identificar as causas e as consequências de um problema. Ela trabalha com as relações de causa e efeito e causa-raiz, considerando que problemas podem causar outros problemas e para isso existem diversas causas, consequências ou efeitos. A estrutura se baseia nas divisões de uma árvore, sendo as raízes a causa, ou seja, por que isso acontece, o tronco, o seu problema central, e os galhos, as consequências, ou seja, o que isso causa. Além da aplicação das ferramentas, caso seja necessária uma reunião com seus funcionários, deve-se propiciar um ambiente confortável e propício para essa reunião. No passo a passo, o primeiro é que comunique a reunião e a pauta em um dia e horário acessível. Segundo passo, prepare um ambiente agradável, com café, chá, biscoitos, chocolates e com lugares para todos os convidados. 3. Realize a análise de problemas e identifique a causa raiz por meio de seus instrumentos citados. E 4. Todos os registros devem ser feitos no Google Docs e arquivados em uma pasta no Google Drive, com o intuito de compartilhar a análise de problemas e identificação da causa raiz realizadas nessa fase do roteiro, garantindo assim a continuidade e efetividade das ações discutidas.